Em 2007, quando cientistas do mundo todo reunidos decidiram publicar um extenso relatório dando conta de que a ação do homem está provocando o aquecimento do planeta, houve um grande estardalhaço. O documento deixava claro os riscos que a humanidade pode correr se a temperatura subir 2 graus na segunda metade deste século. Redução da oferta de água, elevado risco de extinção das espécies e do rendimento proveniente da pesca, cultivo de arroz, trigo e milho em regiões tropicais sofrerão impacto negativo. Populações de áreas costeiras devem sofrer com enchentes e deslizamentos de terra. Algumas empresas e alguns governos começaram a se mexer para diminuírem os impactos, trabalhando em conjunto com a sociedade civil. Mas em março de 2014, ou seja, 7 anos depois, novo relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, feito com a ajuda voluntária de 436 autores e quase 1.800 especialistas revisores, veio ratificar o primeiro e dizer que, na verdade, os efeitos das mudanças climáticas já estão ocorrendo em todos os continentes e oceanos. A série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista traz hoje Suzana Kahn, professora da COP UFRJ e uma das cientistas que ajudaram a fazer o relatório. Vamos conversar com ela sobre os bastidores desse trabalho. Suzana, obrigada pela sua presença aqui, por aceitar conversar conosco. Eu queria começar perguntando a você como é que é feito esse trabalho do IPCC, como é que é lá nos bastidores, porque não deve ser fácil você juntar tantas ideias, tantas cabeças num único relatório. Como é isso? Não, realmente fácil não é. O trabalho ele começa, né, com uma discussão sobre o que deve conter o relatório, né? E isso já por si só já é um momento de muito debate, muitos conflitos, porque essa discussão sobre o conteúdo, né, os capítulos e o que vai ser discutido e estudado é também com a presença dos governos, porque o painel é um painel intergovernamental, então há uma certa interferência de todas as nações que compõem, né, o conjunto das Nações Unidas. Então, o que a gente faz normalmente é você tem como se fosse um índice, né, que se propõe em plenária e os governos concordam ou não concordam, dão mais enfoque numa área ou não. Só para exemplificar, esse último 5º relatório, uma das questões que ficou sendo discutida, se valia a pena entrar ou não, era a questão de geoengenharia, que é uma nova forma de você atacar os problemas climáticos, mas interferindo, né, na radiação, etc. Isso foi deixado de lado porque houve uma discussão, se não teria muitos elementos para poder compor um relatório que tivesse um capítulo específico sobre geoengenharia. Então, é um exemplo de como é que começa esse trabalho, né? Então, primeiro é o escopo, né, do relatório em si, né, o conteúdo, as abordagens, a regionalização, se vai ter ou não e tal. Depois disso aprovado em plenária pelos todos os governos, começa então a seleção dos autores, que é também uma outra parte complicada, porque você procura ter um equilíbrio entre nações, né, pessoas do mundo em desenvolvimento, do mundo desenvolvido, com capacitação naquelas áreas que eles são chamados. E uma vez então selecionado todos esses autores, você começa a ter as primeiras reuniões. Então você tem normalmente 3 rodadas, né, que é o primeiro rascunho, o que a gente chama rascunho zero, que é um primeiro esboço, né, que circula por uma série de revisores, o segundo e o terceiro. O terceiro, quer dizer, o zero, o primeiro e o segundo, né, são 3, mas o último é o segundo draft, o segundo rascunho. Esse segundo rascunho, ele passa também por uma revisão externa, inclusive por membros de governos também.
E a cada rodada dessa, há toda uma série de questionamentos que os autores têm que responder, mesmo que eles concordem ou não concordem, que eles mudem o que os revisores estão sugerindo que seja mudado, há que ter sempre uma resposta. Esse procedimento todo, né, envolve realmente muitas pessoas, como você mesmo mencionou agora no início, e o que torna realmente muito difícil de você achar que pode haver algum enviesamento. Não, é porque todo mundo está querendo provar um fato que não é verídico ou que está errado, porque é tanta passagem, né? São tantos ciclos até o relatório ficar realmente pronto. E se não fosse a internet, vocês não conseguiriam fazer isso, porque isso tudo eu imagino que seja virtualmente, não existe uma reunião, ou existem algumas reuniões presenciais? Existem as presenciais, né? Que são, as plenárias, que são com os governos presentes, a reunião de autores, normalmente a gente tem umas 3 reuniões de autores, e às vezes uma reunião que a gente chama de experts, né, de especialistas que são convidados para discutir alguns temas. Então, ao longo desse ciclo, você tem pelo menos umas 4 reuniões e a 5ª reunião seria para aprovação. O que é interessante, que as pessoas às vezes não sabem, é que a reunião de aprovação, né, essas que são as mais badaladas, que é todo um embate, o que entra, o que não entra, é uma aprovação só do sumário, né, que a gente chama de SPM, que é o sumário para policymakers, né, para os tomadores de decisão. Esse sumário, ele não é exatamente um resumo do relatório. Então, as discussões para aprovação desse sumário são discussões que demoram mais de 5 dias e, normalmente, o último dia você vira 24 horas, porque são os representantes dos países identificando o que deve constar, né, o que é politicamente relevante. A gente já viu a região serrana em 2011, aquela enchente horrorosa. A gente viu recentemente as cheias do Rio Madeira, que, segundo alguns especialistas, foram provocadas em parte por conta dos Andes, que estão derretendo também. E a minha pergunta é essa, quer dizer, você acha, como lidar com isso, né? Trazendo, como você diz, não esse papel panfletário, não dizendo que, olha, acabou, está tudo errado, mas, de alguma forma, tentando ajudar. Na realidade, o que você tem com as mudanças climáticas, com o problema do agravamento de efeito estufa, aquecimento global, é uma potencialização, né? Você está amplificando esses problemas, que alguns são de origem natural, sempre ocorreram. Só que agora você está tendo uma frequência maior, né? Uma gravidade maior, e também você começa a ter a população mais dependente. Você tem um mundo cada vez mais cheio de pessoas, a população vivendo em cidades. Então, o que antes, às vezes, não causava maior dano, hoje em dia causa, porque ali tem gente morando. Então, essas questões todas, eu acho que precisam ser entendidas e precisam ser quantificadas, valoradas. Eu acho que é isso que é a principal mensagem para um tomador de decisão. Qual é o custo para ele e para a sociedade que ele está dirigindo, enfim, não fazer nada ou fazer? O que é mais barato? Como gerenciar esses riscos, né? Então, tanto que nesse último relatório do IPCC, no relatório do Grupo de Mitigação, você tem uma abordagem muito grande de gestão de riscos, né, que no passado é uma coisa muito mais, né, associada a empresas, né, que você trabalham com isso, mas o que se está fazendo agora, eu acho que o que tem que se entender é como gerenciar
esses riscos, né? Como minimizar esses danos, os impactos causados pelas mudanças climáticas e que formas você tem de realmente evitar que se agrave ou que piore. Então, acaba sendo algo muito realmente de gerenciamento dos riscos. E agora, nesse sentido, me parece que os governos têm um papel fundamental, né? E a gente sabe que está se esperando um acordo com relação à baixa emissão de carbono, né? Em 2015, inclusive, vai ter uma nova conferência. O Rajendra Pachauri, que é o presidente do IPCC, já avisou que essa é a hora, os líderes têm que tomar essa atitude. E eu me pergunto e pergunto a você, você acredita nisso? Você ter um acordo global é muito difícil, porque são muitos interesses diferentes. Você tem grupos que vão perder, grupos que vão ganhar. Eu acredito mais em ações mais locais, apesar de ser um problema que é um problema coletivo, né? Todos têm que participar, né? Para que realmente se consiga ter a solução. Eu acho muito difícil que em 2015 a gente consiga ter um acordo global, porque tem toda uma discussão de responsabilidades, você tem um impacto econômico aí forte, né? Para você fazer essa transição para uma economia de mais baixo carbono, implica em mudanças tecnológicas, em gastos em inovação, e quem é que vai fazer isso primeiro? E tem toda essa complexidade, né, associada. Então, eu acho muito difícil um acordo global, mas o que eu não sou pessimista é que eu vejo que há cada vez mais um interesse maior para ir seguindo para essa economia de mais baixo carbono, apesar da gente não ter isso ainda acontecendo no momento. Mas se você for ver, investimentos em renováveis foram enormes. A maior fonte de energia, em termos assim, que teve mais investimento, foi renovável, né? Foram outras formas de energia. A indústria da reciclagem cresce cada vez mais. Sim. Então, eu acho que há esse movimento, sim. Né? Agora, eu acho que não vejo um movimento onde haja uma obrigação. Um consenso. Agora, de qualquer maneira, baixar as emissões, né, Suzana, só para a gente ir terminando, eu acho que prevê também uma baixa de produção. Você acha que é possível? Porque quando a gente fala em baixa produção, como você disse, tem uma questão financeira aí do mundo financeiro que não vai gostar disso, né? Pois é, eu acho que isso daí é uma outra discussão, que é realmente você começar a desmaterializar a economia, né? Não é só a questão das emissões, mas é menor pressão em cima dos recursos naturais, né? É você produzir com menos recurso, com menos quantidade de material, com mais eficiência nos seus processos. De certa forma, a inovação tecnológica permite isso. Você tem atualmente, se comparar, né, a indústria europeia com a indústria de um país em desenvolvimento, a indústria europeia é muito mais eficiente, né? Ela consegue produzir com menos emissão do que uma indústria mais antiga, né? Então, há possibilidade de você começar a reduzir isso. O que acaba acontecendo é que, com o aumento da população e o aumento de renda e a manutenção de um padrão de consumo, esse ganho ele é perdido na hora que você aumenta o consumo, né? Você consegue produzir gastando menos, mas mais pessoas estão consumindo, comprando produtos. Então, eu acho que a solução para isso é muito focada na mudança de padrão de consumo, mudança de comportamento. Isso. Porque toda essa classe média que está chegando, todas as pessoas que estão chegando na sociedade de consumo, elas querem ter um padrão similar a de um americano, que seria o mais perdulário, né? E isso realmente não dá, é totalmente insustentável, né? Agora, como é que você vai dizer para esse que está chegando, para ele não consumir daquela forma, se o outro mantém aquele padrão, né? Então, eu acho que é necessário uma rediscussão muito em cima do padrão de consumo, do estilo de desenvolvimento que a gente quer.
Obrigada, Suzana, pela sua presença. Obrigada a você de casa. Até a próxima.